Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais um Café e Prosa podcast. Hoje com um convidado especial, já esteve aqui na casa, já trabalhou na TV Câmara, jornalista, um cara que tem o esporte no coração, mas também já atuou em várias áreas e continua exercendo essa brilhante profissão, que é a nossa profissão de jornalista. Estamos falando de Evaldo Vilerdim, que vai completar 60 anos daqui a alguns dias, nascido em Itajaí, morou por um tempo no Rio de Janeiro, mas se radicou aqui em Floripa desde a adolescência e foi um dos grandes profissionais, continua sendo, porque ele é um cara do esporte, um grande repórter, editor, chefe de equipe do departamento de esportes, sobretudo do Jornal Diário Catarinense. Passou também pelo Jornal Estado, né? Chegou a cursar administração, exerceu a função pública de funcionário do nosso ex-Banco do Estado de Santa Catarina, o BESC, carrega para a sua vida a condição de besquiano, o que nos traz muito orgulho, porque é uma identidade nossa. Evaldão, gosto de chamar sempre assim, seja bem-vindo ao nosso Café e Prosa para a gente contar as histórias vividas na nossa cidade e também da sua vida, né, que foi até esse momento muito vitoriosa. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Gosto muito de conversar contigo, fico muito feliz em te ver desenvolvendo esse trabalho aqui na Câmara de Vereadores, casa onde eu trabalhei por 3 anos, um dos melhores lugares que eu trabalhei na minha vida. Fui muito feliz aqui e fico muito feliz também de estar participando desse programa. Vamos lá. Evaldão, eu fiz aqui uma pequena introdução da tua vida, né? Que começou na cidade de Itajaí. Vamos começar por lá, né? Vamos lá. Nossa importante cidade de Itajaí, que hoje tem um dos PIBs mais expressivos de Santa Catarina. Como é que foi a infância na cidade de Itajaí? Foi maravilhosa. Hoje Itajaí é uma cidade que eu já nem reconheço mais, tão diferente que é em relação ao período que eu vivi lá. Nasci em 1964, completo agora 14 de abril, 60 anos, definitivamente um idoso, mas como diz o prefeito Topázio, é seminovo com garantia, né? Em Itajaí, eu me lembro assim, as minhas lembranças de infância. Eu andava de bicicleta a cidade toda, a região do centro todo. Eu morava numa casa muito próximo do centro, muito próximo do campo do Marcílio Dias. Estudava no colégio Vitor Meirelles, onde hoje é a Casa de Cultura. Então eu vivi assim uma infância muito gostosa, muito proveitosa, dividido com o Balneário Camboriú, porque minha avó materna, meus avós maternos moravam em Balneário Camboriú. Certo. Então eu cresci nessas duas cidades, assim, entende? E com 10 anos de idade, assim, naquelas coisas que teu pai simplesmente te anuncia, ó, estamos indo morar no Rio de Janeiro. Aquilo para mim foi um baque. Saí de uma cidade pequena, onde eu andava de bike o dia inteiro. Tinha uma casa com campo de futebol atrás, uma coisa maravilhosa, para morar numa cidade enorme. Para tu teres uma ideia do impacto que foi, no primeiro ano que eu morei no Rio de Janeiro, eu morei no bairro de Laranjeiras, na rua Cardoso Júnior, que tu já conhecesse, depois a gente vai falar sobre isso. Eu praticamente vivia da escola para casa, da casa para a escola. Eu não conseguia sair de casa. Era uma criança com medo. Eu com 11 anos, minha mãe pediu para eu comprar um pão, que era na mesma quadra. Quando eu voltei, criança, imagina uma criança de 11 anos caminhando, com um pão embaixo do braço e o troquinho na mão, bem inocente. 2 caras passaram e me levaram o dinheiro, o troco. Eu fui assaltado assim, desse jeito, sem violência, nada, simplesmente tiraram o dinheiro. Aquilo foi um impacto para mim. Então eu saí de um paraíso para uma cidade que eu achava que era um inferno. Mas nada como o tempo. Fui crescendo no Rio de Janeiro, fui fazendo amizades. Ali na Cardoso Júnior, logo no começo da Cardoso Júnior, quem conhece, pouca gente conhece, imagina, tem um paredão assim, aquele paredão tinha um gol. Então ali era o nosso campinho de futebol. A calçada era a área, eu jogava 2 contra 2 e 1 no gol. Maravilha. Na rua. Pensa, Rio de Janeiro. Quando vinha um carro, alguém gritava. Carro, aí parava a bola. Logo depois eu me mudei para outros lugares, mas enfim, morei 10 anos no Rio de Janeiro, que foi também uma experiência maravilhosa. Mas sempre, todo verão, vindo para cá. Todo verão. O Fluminense surgiu na tua vida em Itajaí. Em Itajaí. Meu avô paterno, Evaldo Vilerdim, de quem eu herdei o nome com muito orgulho, foi deputado estadual 2 vezes pela UDN, uma figura queridíssima. Ele não brincou em serviço, né?
ele já deu logo para mim, pro meu primo Ricardo, camisa do Ricardo Piazza, que mora aqui em Florianópolis também, camisa do Fluminense. E eu cresci ali com 10 anos, década de 60, me lembro assim de pequeno, quando em 70, o Gerson. Então o Gerson era a grande referência do Fluminense. O Gerson tinha vindo do Botafogo, né? Exatamente. O Botafogo teve o predomínio nos anos 60. O Fluminense, o Zagallo saiu do Flamengo no final dos anos 50 e foi pro Botafogo. Isso. O Gerson também saiu do Flamengo e foi pro Botafogo. Foi pro Botafogo, exatamente. O Botafogo montou aquele esquadrão, o Fluminense praticamente não ganhou nada nos anos 60, mas em 1970 é inclusive o campeão da Taça de Prata, depois campeão brasileiro. E eu vou pro Rio de Janeiro. É até engraçado, assim, o primeiro jogo de futebol que eu fui no Maracanã foi a final da Taça Guanabara de 74. América e Fluminense. Olha só. Perdemos o jogo. Já comecei com uma derrota. Perdemos o jogo, gol do Orlando Lelé de falta. E eu vi o Gerson. Então aquilo, pra mim, Maracanã lotado, meu primo Nelson Oise, que hoje mora em Itajaí, me levou. Até quando o Fluminense foi campeão da Libertadores, eu mandei uma mensagem para ele agradecendo o fato dele ter me levado para o Maracanã. E dali vivi no Rio de Janeiro até 83, quando daí a família voltou para... Meu pai veio trabalhar no governo a mim, e a família veio para Santa Catarina. Pegasse uma fase forte do Fluminense lá. Muito forte, eu vi várias vezes Rivelino depois. Rivelino. Doval indo do Flamengo. Doval, Rivelino, Marco Antônio, Paulo César... Pintinho, né? Pintinho, Edinho começando, Carlos Alberto Torres, Félix. E depois o próprio Romerito, né? Aí já 84, aí eu já estava aqui. Washington. Washington, Assis, Romerito, aquela turma toda. Aí quando fomos campeões brasileiros. Mas eu via treino. Eu via treino desses caras, assim. Entende? Então, assim, foi uma fase forte do Maracanã, o antigo Maracanã, né? Sem divisórias, uma arquibancada só. A geral. E era incrível, porque as torcidas subiam e desciam a rampa do Maracanã lado a lado, cara. Juntas. Não via briga, cara. Não vou te dizer que não tinha uma briga ou outra. Tinha, mas essas loucuras que a gente vê hoje, essa selvageria que a gente vê, não via numa época que o Maracanã não tinha grade. Entendeu? Quando era jogo de Fluminense contra um time pequeno, a gente acompanhava o ataque de um lado e depois ia para o outro lado do Maracanã. E não tinha problema nenhum. Rodadas duplas, vi várias. Tempo romântico, né? Tempo romântico. Preliminaram um Fluminense não sei quem, o jogo de fundo, Flamengo e não sei quem. E as torcidas ali convivendo. Aí você chegou aqui com 17 anos, já? 19 anos. 19 anos. Isso. Itajaí, Rio de Janeiro, Floripa. E aí a minha vida o que foi? Eu vim já para fazer o pré-vestibular no Bardal, lá nos altos da Felipe Schmidt, onde hoje tem prédios, ali tinha um galpãozão enorme do Bardalzão, sala de aula com 70 e poucas pessoas, era uma loucura. E fiz vestibular para administração, e passei, isso em 84, e em 85 eu passei no concurso do BESC, e virei BESCiano. Então a minha vida estava se encaminhando para ser um administrador e um bancário. Mas aquilo não fazia minha cabeça. E eu sempre gostei muito de jornalismo, gostei muito de futebol a vida inteira e muito de jornalismo esportivo. Sempre lia muito, acompanhava, seguia. E aquilo era uma coisa que mexia comigo. Até que em 87 eu tomei uma decisão. Vou largar tudo e vou fazer jornalismo. Para desespero da minha mãe, que disse que vai largar um emprego concursado. Vou largar. Larguei. Em 1987, comecei na Universidade Federal de Santa Catarina, curso de jornalismo. Quem era na tua turma? João Carlos Mendonça Santos, o Cachorrão. Teve aqui já. Carlos Locatelli, professor. Sim. Tanta gente, meu Deus do céu. O Marcos Casara, hoje está em São Paulo, o Índio. Um monte de gente. Vou acabar me esquecendo aqui de uns nomes. Mas era uma turma boa. Ficamos aí em 87. Em 88 eu já recebi um convite para ir para o Jornal Estado. Zeca Virtuoso. Hoje mora em Criciúma. Que a época era o nosso grande jornal. Era o grande jornal. Embora o diário tenha sido lançado, né, criado em 86, o Estado tinha todo um significado para o povo catarinense. Sim, o Jornal Estado enfrentava o Diário Catarinense. O Jornal Estado tinha sucursais pelo Estado inteiro. Eu me lembro muito bem que a final do Campeonato Catarinense de 88, e eu comecei em maio de 88, com uma tarefa difícil, inexperiente. Fui ser o setorista do Figueirense. Figueirense fora do campeonato,
fora da fase final do campeonato, era um hexagonal final, o Figueirense estava fora. E o Avaí com um time para que sagrou-se campeão, Adilson Heleno, aquela turma toda. E o meu editor era o Luciano Bittencourt, e junto com ele, que era uma espécie de subeditor, mas pela experiência funcionava como editor, Mauro Pires, falecido Mauro Pires. Mauro Pires, grande figura, grande, me ensinou muito. Mauro Pires dizia para mim, o Figueirense tem que ter o mesmo destaque do Avaí. E o Avaí disputando o campeonato para ser campeão e o Figueirense parado. Então era um desafio enorme. O Figueirense ficou fora do hexagonal? Ficou fora do hexagonal. Então eu ia para o Scarpelli, Bion. O técnico era Lauro Búrigo. Velho Bruxo. O Velho Bruxo. E o Velho Bruxo, eu não sei porquê, ele se afeiçoou e a gente fez uma amizade que foi até a morte dele. Eu tive o prazer, assim, a alegria. Grande pessoa. De conviver, de aprender, mas aprendi muita coisa dos meandros do futebol, Sim. dos velhos esquemas, de como é que funcionava um vestiário, como tratar com os jogadores, naquela época, né? Sim. Hoje é bem diferente, né? É muito diferente. E aí era o seguinte, Figueirense parado, era aquela geração de Aguinaldo, Laércio, Sérgio Gil saindo do juvenil, já indo para o time principal. Mas aquele pessoal não tinha o que fazer, não tinha calendário, não era como hoje. E era muita gente daqui, né? Muita gente daqui, em cima, ali de qualquer... Então as pessoas reclamam, os torcedores do Figueirense reclamam, o Figueirense está no fundo do poço. Meu amigo, eu vi fase do Figueirense muito pior. Muito pior. Sem ter calendário. Em maio, sem ter calendário pro ano. Salvo engano não, em 88, quando o Figueirense ficou de fora do hexagonal, ele recém tinha voltado da segunda divisão do Catarinense, foi em 87, né? O Figueirense eu acho que sim. Disputou a segunda. Disputou a segunda. Subiu junto com o Blumenau para o 88. Junto com o Blumenau, exatamente. Então era... Aquele que o Búrigo fazia um coletivo, os jogadores davam volta no gramado, fazia coletivo, ele ficava de calça, sapato, camisa social comigo, né? E outros repórteres, obviamente, na arquibancada conversando, resenha, a tarde inteira. Esse era o Figueirense. O desafio era... E o desafio era dali tirar a matéria, mas por conta dessa nova amizade com o Búrigo, eu descobri um monte de coisa, e aí conseguia fazer matéria. Legal. E essa tua passagem no estado foi até quando? Foi até novembro de 93. Quando a convite do amigo Olavo Moraes, eu fui para o Diário Catarinense. Compor a equipe que ia dar o reforço aqui na base da Copa do Mundo de 94. E no Diário Catarinense fiquei 20 anos. Ali eu fui... primeiro comecei como subeditor de esporte. Depois eu recebi um convite para fazer o que eles chamam, que era sempre uma porta de entrada para qualquer outro projeto, que era o Diário de Verão. Ah, me lembro disso. Era um caderno, um suplemento que saía só no verão. Sim. E ali o Diário usava muito para testar as pessoas. Quem tinha condições de segurar aquilo. Era uma escola. Mas vivia dando problema e tal. E eu, felizmente, com um pouco de incompetência, modéstia à parte, tocamos o projeto sem problema nenhum. E virou sempre uma opção de foto de capa. Então eles gostaram muito do meu trabalho. E ali fizeram um convite para eu assumir a editoria de geral, que na época o querido falecido Roger Bittencourt tinha deixado o jornal, ele era o editor de geral, tinha deixado o jornal para entrar na política, e o espaço estava aberto, e era a maior editoria do jornal. Era uma equipe, para tu teres uma ideia, era uma equipe de 27 pessoas. Olha só. E eu ainda tinha, 8 anos de profissão, peguei uma turma de macaco velho ali, que foi... Não é fácil, né? Ângela Bastos, um dia tu pergunta para ela, era minha repórter, Celso Vicenzi, e por aí vai. Uma equipe, só fera. Foram 3 anos ali eu aprendi, ali eu fiquei cascudo. É que a nossa profissão tem disso, né, Evaldo? Você tem uma editoria que você tem vocação e prefere, mas as oportunidades acabam sendo outras. Elas aparecem. Comigo aconteceu isso. Eu também era um cara vidrado no futebol. Comecei fazendo outras áreas. Isso. E hoje desempenho outras coisas também. Faz parte do ofício. Né? E aí, Bion, em 97, quem era o editor... eu preciso fazer essa referência. Nesse período de início do Jornal Estado, de Diário Catarinense, meu editor-chefe era o Carlos Felberg. Essa pessoa, ele foi assim, um jornalista gaúcho que... Morreu recentemente. O jornalista gaúcho, foi o cara que que criou a Zero Hora, praticamente. Assim, de muita confiança da família Sirotsky. Eles tinham um apreço por ele muito grande.
E o Felberg foi o cara que mais me ensinou jornalismo na vida, assim. Me ensinou os macetes do jornalismo, as manhas do jornalismo, assim, sabe? Numa época de jornal impresso. Nós estamos falando de uma época que não existia internet. De jornalismo investigativo. Investigativo, onde o jornal impresso era relevante. Você acordava e tinha novidade. Tu tinha que ler o jornal para se informar. Hoje em dia ele perdeu a relevância exatamente por isso. A internet traz a notícia antes, então o jornal impresso hoje é o último a contar a história. As notícias a gente não tem, mas tem algumas coisas nos colunistas ainda. Exatamente, foi o que salvou hoje. Na minha opinião pessoal, eu acho que o jornal impresso ele poderia derivar para artigos, para discussões, para opiniões. Mas não adianta tu fazer um jornal impresso com notícias. As notícias já nascem velhas. Né? Eu uso sempre o exemplo fatídico do Ninho do Urubu, que foi às 6 horas da manhã. Os jornais impressos daquele dia todos nasceram velhos. Não tinha a principal notícia do dia. Né? Então, esse é o problema. Mas, enfim, ali em 97, aí trocou o Carlos Felberg, saiu o Cláudio Thomas, querido Cláudio Thomas. Assumiu como editor-chefe do Diário Catarinense. E aquelas... Quem é do jornalismo conhece as barcas, né? De vez em quando passa uma barca, as famosas barcas lá no Diário Catarinense, que era em Coqueiros, naquele prédio redondo que tinha uma espiral, assim, uma rampa espiral. A gente brincava, olha, tá saindo uma barca. Saiu de Porto Alegre, tá chegando aí. E aí, às vezes, passava e demitia. Mas na TV e na rádio também tinha. Também tinha, né? Demitiu alguns, né? E numa dessas, o editor de esporte foi demitido e o Thomas olhou para mim e disse, eu te quero no esporte domingo. Esse esporte, como sempre foi a minha predileção, minha paixão, voltei. E ali fiquei de 97 até quando eu saí em 2013. Entendi. Então os primeiros 4 anos foram de adaptação. De adaptação. E aí, 97... Cara, eu peguei assim, ó... Guga. Exatamente. Guga. O Guga, cara. O Olavo, se estivesse aqui, poderia contar com mais detalhes. Ou a Cláudia Santos, também, repórter. Lembra da Cláudia? Lembra da Claudinha? O Guga ligava pro jornal a cobrar, para pedir nota, cara. É mesmo? O Guga estava lá no Equador. Olha, ganhei um torneio no Equador. Bota uma notinha aí pra gente. Ele ligava a cobrar. Olha só, cara. Entendeu? Que história. Pro Olavo ou pra Cláudia, que eram os setoristas do tênis. Entende? Não pra mim. Não, eu nunca tive. Porque eu sempre fui do futebol. Né? Então tinha essa divisão dentro da editoria de esporte do Diário Catarinense. A turma de futebol e a turma dos outros esportes. Dos outros, porque envolvia a gente chamava esporte amador, mas na verdade esportes olímpicos, né? Vamos dizer assim. Basquete, vôlei e tal. Então ali o Olavo e a Cláudia geralmente cuidavam desses outros esportes. E a gente até... E o Guga era juvenil, provavelmente. Era juvenil. Quando o Guga começou a gente tinha sempre uma brincadeira na redação, porque todo final de tarde tinha uma reunião de pauta para a gente apresentar as nossas pautas que disputar espaço na capa. Sim. E o Olavo vinha lá, o catarinense Guga Kirten e tal, ganhou um torneio. Aí o pessoal, lá vem vocês de novo com esse Guguinha. Até que quando ele, aquela coisa, nem nós acreditávamos naquilo de Roland Garros, que ele conseguiria o feito que ele conseguiu de ser campeão e tricampeão de Roland Garros, depois número 1 do mundo. E explodiu do jeito que explodiu, entendeu? Então a gente viu o Guga antes e depois da fama. Então a gente cobriu toda a trajetória do Guga. Toda a trajetória do Guga. O jornal tem um acervo maravilhoso. Maravilhoso. Para isso já está digitalizado? Olha, deveria. Se não está, deveria. O Estado está. Tá indo década por década, né? Eu não tinha essa informação. Na hemeroteca, né? Na hemeroteca estadual. Estadual. O arquivo do jornal Estado era um negócio impressionante. Um negócio impressionante. Agora, o do Diário, né, de 86 para cá... É bastante coisa, né, cara? Quase 50 anos. Nossa Senhora. Quase 50 anos, né? A época que eu comecei a trabalhar, ele tinha poucos anos. Então era um jornal. 50 não, 40, né? 86. Quase 40. Exatamente. E aí, até para já cortando um pouquinho, já na editoria de esportes, teve um fato incrível, assim, que foi em 98, para a Copa de 98, a empresa contratou o Roberto Alves. Foi, o Roberto saiu da Guarujá, né? Isso. Da Guarujá. Mas assim, a turma... Eu acho que ele ficou na Record até 97. Não me lembro onde ele... Assim, o fato é que ele foi contratado. Aí montaram o debate diário. Ele foi em 98. Isso. Que foi o ano que começou o debate. Ele foi para a Copa e daí na Copa depois começou o debate e começou tudo. Aí com tele... O debate foi depois da Copa? Eu acho que sim. Não estou lembrando, mas acho que sim. Na volta da Copa. Porque eu me lembro que ele foi contratado para a Copa. Entendi.
E o Thomas disse, quando ele voltar da Copa, ele vai ter uma coluna. Vocês pensem na coluna, como é que vão fazer a coluna dele. Ao mesmo tempo que era um prazer, porque eu desde pequeno eu via Roberto Alves na televisão, quando eu via de férias, às vezes vinha aqui em Florianópolis de férias, na casa do meu tio, do meu padrinho, Rodolfo Tonoli. Rodolfo Tonoli, grande falecido há 2 anos. Baixinho. Não saía da ressacada. Eu vi o Roberto Alves na televisão e tal. E aí, de repente, eu estou trabalhando com o Roberto Alves. Eu sou responsável pela coluna dele. Cara, isso foi um negócio fantástico. Mas, ao mesmo tempo, a gente dizia, como é que vai ser esse cara, né, cara? Como é que será que é o Roberto Alves? Será que é um cara de fácil trato? Será que é uma mala? Será que é um... E foi uma grata surpresa, porque firmamos uma amizade até hoje. E fizemos algo que me orgulha muito, Bion. Na coluna do Roberto, a gente criou um espaço chamado Memória. Me lembro disso. E aí, um jornal novo, como era o Diário Catarinense, quer dizer, nós estamos falando de 86 para 98, aliás, 20 anos. O Jornal Notícias do Dia hoje, na coluna do Fábio Machado, Fábio faz Memória. Muito bom uma também. Criação... Muito bom. Parabéns para o Fábio que deu continuidade a isso aí. Exatamente. E porque isso aí está acima de autor, isso é instituição. Isso é jornalismo. Isso é jornalismo. Então nós levamos para o arquivo do Jornal Diário Catarinense, que tinha 21 anos, 22 anos, toda a memória fotográfica do futebol, do esporte catarinense. E ali, olha, gente, dificilmente se repetiu uma foto. Muito difícil para repetir uma foto. O Roberto tem um material... Tem um acervo gigante. Gigante, e as pessoas começaram a mandar. E aconteciam coisas assim maravilhosas, porque nós estamos falando de uma época, de novo, sem internet, cara. Não é hoje tu manda um WhatsApp para a pessoa. Quando entrou no ar o Diário Catarinense Digital, o Clique RBS na época. Clique RBS, amigo. Tinha no Rio Grande do Sul e veio para cá. Anos 90. Anos 90. Final dos anos 90. Entendeu? E a coluna do Roberto, então, as pessoas ligavam, emocionadas. Foto do meu pai. Me lembro do Áureo Maniverni. Sim. Técnico, me ligar, eu atender o telefone, ele chorando do outro lado. Agradecer ao Roberto pela foto, não sei. E era uma coluna de uma página. Uma página. Dava trabalho, né? Dava trabalho. Mas era gostoso de fazer. E ali foi, cara. Aí quando chegou lá por 2000 e já virada de 2000, já 2013, 12, 13, o esporte começou a... Eu tive a felicidade antes, em 2002, de cobrir a Copa do Mundo, de ser... Fosse para a Ásia, Eu fui para a Ásia, ficamos lá junto com o Roberto. Aliás, uma super equipe, né? Nós tínhamos uma equipe, a RBS mandava equipes maiores em Copas anteriores, mas para a Ásia era caro, né? Então foi uma equipe de 17 pessoas. Pô, mas hoje não é mais isso. Só que 15 de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e eu e o Roberto. Tinha isso. Eu e o Roberto aqui. Para dizer 3 com o Cleiton Celiste, que era o chefe da equipe. Foi nessa Copa aí que o Davi Coimbra escreveu um artigo sobre o Roberto? Foi, exatamente. Eu tenho até hoje guardado esse artigo. O Davi, querido Davi, que faleceu também há pouco tempo. O Davi assim, teve uma relação, porque tem um bastidor aí nisso aí. O Davi tinha vindo trabalhar aqui em Santa Catarina na RCE antes. Legal. E ia demitir o Roberto Alves. Veio com a missão de demitir o Roberto Alves. Olha só, rapaz. E acabou que não aconteceu a demissão do Roberto Alves. E os dois se conheciam, mas não se conheciam muito. Ele conheceu o Manezinho. Aí na Copa do Mundo, que a gente ficou mais de 40 dias juntos. Aí ele se apaixonou. Conviver com o Roberto e não se apaixonar é difícil. A Roberto é uma figura emblemática. É, né? Maravilhosa. O mesmo sentimento que tu tens quando tu... Roberto Lesão, eu tive quando tive a oportunidade de trabalhar com ele. Com ele e com o Miguel também. Miguelzinho Livramento, nosso eterno amigo que foi embora no ano passado. São muitas histórias, Evaldo, porque o tempo, a tua carreira, né, de jornalista começou um pouquinho mais tarde, né? Sim, já assim, com 24 anos. Mais tarde, mas eu digo assim... O importante início no Jornal Estado, que eu tive a felicidade também de passar rapidamente no início da minha carreira, já no final do jornal e como repórter de polícia, mas passei, carrego isso no meu currículo. Foi importante para ti, mas tu cravasse o nome na história do jornalismo esportivo na RBS, né? Principalmente no Diário Catarinense, que infelizmente não está mais entre nós no dia a dia, que é um grande pecado. Um grande pecado. Porque o Diário, final de semana, é uma revista. Ele deveria, pelo menos, manter-se no digital. Daria para manter, é isso que eu falo. Né? Daria para manter. Pela uma marca, Diário Catarinense, foi muito importante, assim, sabe? E foi a minha grande escola, sem dúvida nenhuma, foram 20 anos, de uma empresa maravilhosa de trabalhar, Bion. Tu trabalhasse lá também. A RBS foi maravilhosa. Nunca faltou nada. Cobrança? Sempre.
Sempre. Mas cobrança que fazia você crescer. Uma empresa muito criteriosa. Muito criteriosa. Então, levava muito em conta a questão editorial. Exatamente. Né? Isso a gente aprendeu Eu costumava dizer assim, ó, tu quer saber a tua relevância? Experimenta errar. Para tu ver a bronca que tu vai tomar e a repercussão que vai ter isso fora. Porque era muito forte. Era um jornal que circulava no estado inteiro. Me lembro no esporte de fazer edições regionalizadas. Então o jornal que você recebia em Chapecó era diferente do jornal que recebia em Florianópolis. Chapecoense com páginas destacadas. Não, e fora que o caminhão ia, né? O caminhão ia. Pelo amor de Deus. E quando tinha jogo à noite, que tinha que fazer um esquema diferenciado, e aí o industrial não queria, e obrigava. Eu dizia, o jornal não pode chegar em Chapecó sem a notícia do Chapecoense. Qual era o deadline, Evaldo? Era 10h30 da noite. Então o jogo das 9h30 não dava. Mas eu não aceitava o não. Então eu partia para o confronto. Eu dizia assim, não pode, o jornal não pode chegar em Chapecó, principalmente quando a Chapecoense estava em alta. Quando estava mal, tudo bem, aí não interessava. Mas quando estava em alta, daí se fazia uma inversão de roteiro. Mas isso era uma engenharia e um custo que eu levava muita bronca. Hoje em dia acho que seria demitido só por isso. O cara tem que... É a luta, né? É a luta pelo produto, Exato, pela qualidade. É isso que o jornal exigia da gente, entendeu? E pensar fora da caixa. Vamos lá, não adiantava eu mandar para Chapecó o jornal com destaque de Avaí Figueirense. Entendeu? Não tinha assim, o menor sentido. Evaldo, e as histórias? As histórias desse tempo todo. Vou pegar o Figueirense 7 anos na Série A, o Avaí voltando à Série A, os títulos estaduais, Guga, o vôlei teve uma fase muito boa. Muito bom. O vôlei, época da CIMED, Unisul, CIMED, primeiro Unisul, depois CIMED, se eu não estou enganado. E jogava ali do lado do jornal. O jornal era em Coqueiros, em Itaguaçu, e jogava ali em... Saul Oliveira. Saul Oliveira. Não, Saul Oliveira. Exatamente. Aliás, a foto que está lá, de Saul Oliveira na fachada do jornal, foi escolhida por mim. E o Saul é uma figura muito importante na minha vida, porque o Saul foi casado com Maria da Graça Tonoli, irmã do meu padrinho Rodolfo Tonoli. Isso. Então, desde pequeno, eu convivia sempre que vinha de férias com meus primos, eu convivia... Roberto falava muito dela no programa. Sim, a professorinha. E até hoje, assim, o Saul já morreu, a Maria da Graça já morreu, mas eu sou muito ligado aos filhos. Ao Gilberto, Saulzinho. Saulzinho era o fotógrafo e eu era o repórter de polícia de Isso, exatamente. E essas perguntas, tanto a ligação é tão forte que a gente se chama de primo. Entendeu? Então, e assim, quando na época, não me lembro alguém da Fundação Municipal de Esporte me ligou e queria uma foto que a gente foi pro acervo, eu e o Júlio Cavalheiro, fotógrafo, e achamos essa foto dele assim. Porque incrível, a gente não tinha foto do Saul jogando. Entendeu? Porque é difícil naquela época. O Saul jogou na década de 40, né? 40, 50. Aliás, o Roberto conta que ele era para ter ido para a Copa de 50, né? Tem essa história, eu guardo um pouquinho na reserva, acho que é um pouco de lenda, mas dizem que ele foi cotado para a ponta esquerda. Mas se foi contado, já está valendo. Já está valendo, já claro. É um fato. Exatamente. Já é um fato. Inclusive, mas tudo bem. É a condecoração maior porque do Avaí todo mundo, quem viu jogar, disse que jogava absurdamente. É a condecoração maior do Avaí Futebol Clube. De mérito de saúde. E a quantidade de gols que ele fez é impressionante, né? Impressionante. Mas aí, dando sequência assim, a história, né? Chegou um momento em que o esporte já não me completava. Estavas cansado? Eu achava que eu tinha que desenvolver outras valências no jornalismo. Eu achava que... Eu ficava assim, será que eu vou passar a vida inteira fazendo a mesma coisa? Entendeu? Eu precisava de uma mudança. E tomei mais uma decisão daquelas... Fiz um acordo com o Diário Catarinense, saí e tive assim, uma felicidade muito grande de ser homenageado. Na minha saída, a redação parou, fui aplaudido, me emocionei, obviamente. Né? E saí e fiquei um tempo parado, assim, porque eu precisava dar uma reciclada, assim, precisava dar uma, sabe, um detox, assim. Né? E vim para cá. Recebi o convite do presidente da época, Sandra Faria, e vim trabalhar aqui na TV Câmara, que era um desafio enorme. Eu saía de 20 anos trabalhando no jornalismo diário, no esporte, para trabalhar numa casa política nervosa, como é a Câmara, e reimplantar a TV Câmara. A TV Câmara estava fora do ar. Eu tinha que fazer o edital de licitação da TV Câmara, algo que para mim era um desafio imenso. Nunca tinha feito um edital na minha vida. Sim.
Me lembro assim de ficar em casa. Eu recebi isso, eu comecei em janeiro de 2014. Mas em novembro eu já tinha sido contratado. Assim, apalavrado, né? Sim. E em final de novembro o César me entregou o contrato anterior e disse: reduz em 30% e bota em janeiro a gente já colocar no ar. Então foi um estudo. Eu ficava em casa sozinho, lendo aquilo, tentando aprender, ligando para as pessoas, pegando experiências e tal, e colocamos a TV no ar, recolocamos a TV no ar. Fiquei 3 anos aqui, passei por vários momentos aqui, por operações. Ave de rapina, né? Ave de rapina, polícia aqui na casa. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Mas foi uma experiência maravilhosa. Acho que a Vera Maria trabalhou contigo aqui, né? Verinha, exatamente. Maria, trabalhei com ela na CBN e tal. Me lembro disso. Esqueci o nome dela, desculpa. Meu Deus do céu, tá lá na Record do Samba. Amanda Santos. Amanda Santos, desculpa, Amanda, beijo. Fábio Nossetti. Não, o Fábio não estava. Não estava? Fábio não estava. O Fábio tinha saído. São os anais da casa. E é tudo... Hoje é uma história bonita, né? Hoje totalmente Começou diferente. Contigo lá, né? Começou comigo. Mas com muita dificuldade, o contrato era muito reduzido. A gente tinha pouca manobra, pouca margem de manobra. E os vereadores exigindo. Queremos matéria disso, matéria daquilo. E a gente vai no jogo de cintura, né? Faz Mas parte. sair daqui assim, até hoje, as pessoas, quando eu venho a casa, gosto muito de vir aqui, sou muito bem recebido, as pessoas elogiam o tempo que eu fiquei aqui. E uma porta que eu deixei aberta. E a vida pessoal, Evaldo? Bom, vida pessoal, eu estou casado há mais de 30 anos com a Sandra, que também trabalhou 20 anos na RBS, na área comercial. Temos um filho, João Gabriel, 26 anos, trabalha no SIC, lá no Teatro do SIC. E estamos levando, vamos fazer 60 anos, agora, olha, é uma marca assim que assusta, Bion. E a saúde? Tem que melhorar. Tem Tem que emagrecer, tem que voltar a... Eu Bion, há 10 anos, até 2013, eu jogava bola 2 vezes por semana, fininho, me cuidava, e tem uma turma, os peladeiros, eu me incluo nos peladeiros, estou no grupo, vou lá de vez em quando, mas não jogo. No campo do HU. Toda segunda-feira à noite, lá com o Rubinho. A turma do Grêmio lá. Isso. O presidente é o Rubinho, o Rubens Chaves Vargas, que trabalha na Assembleia, o Rubinho, querido amigo de jardim de infância. Me lembro, o Castiel jogava nessa turma também. Jogava de vez em quando lá. E aí, numa jogada sozinho, rapaz, eu escorreguei, quebrei o braço, botei uma placa aqui no braço, e desde então eu nunca mais tive coragem de voltar a jogar. Deu um bloqueio, eu cheguei uma vez a botar a roupa e não. E o medo de se machucar de novo. E aí, tu sabe, tu que joga bola, o medo tu vai te machucar. Se tu entrar em campo com medo, tu vai te machucar. Né? Mas agora eu já estou superando. Eu fui lá esses dias que a gente completou quase 30 anos e teve uma camisa nova. Fui lá pegar minha camisa e eu olhei para aquele campo e a galera toda me instigou, cara. Me instigou. Então, a volta devagarinho, devagarinho, joga 15, depois joga meia hora. Não pode parar. Toca de primeira. Não pode parar. Parar, rapaz. E aí engordei muito. Enfim, mas preciso. O engordar faz parte, mas eu digo, não pode parar. Tem que fazer atividade, tem que jogar. Que o futebol é um detalhe, você entra, joga um pouquinho, mas depois tem um congraçamento. Claro. Isso é que é legal. Isso é legal, claro. Isso que é muito bacana. O Evaldo, então quer dizer que agora 60 anos, vai para o Rio de Janeiro comemorar? Estou indo para o Rio de Janeiro, nessa quinta-feira, dia 11. Fico lá até segunda, dia 15. Vou dar uma passada lá pela terrinha, né? É uma cidade que eu gosto muito, Bion. Apesar da violência, as pessoas falam, e com razão. Televisão assusta muito? Eu acho que assusta muito. Eu vou te contar um episódio que aconteceu ano passado. Eu tive em outubro do ano passado lá no Rio. Não vou tanto quanto tu, né? Que tu vai bastante. Mas eu estava muito tempo sem ir, antes da pandemia, daí passou a pandemia. Sim. E aí é isso que tu fala, a televisão assusta muito. E eu comecei a seguir no Instagram um cara chamado Eduardo Tchau, que foi jornalista da Globo. Lembro dele. E ele só coloca, e é barra pesada. Assim. E aquilo começou. E aí quando a gente foi para um show lá em 2000, nós estamos em 23. No Engenhão? No Engenhão, show do The Weeknd. Que é um cara que eu não conhecia, mas a minha mulher e minha filhada, a filhada dela... eles vêm, temos que ir e tal, comprar ingresso e tal. Eu até disse, vocês vão no show, eu não vou gastar dinheiro com um cara que eu não conheço. Aí quando ela falou que era no Engenhão, e eu com essa... Eu disse, Engenhão é complicado, tu sabes disso, né?
O Maracanã é muito fácil de chegar. O entorno do Engenhão é complicado e ele é mais longe. Ele é mais longe, ele é meio contramão, assim. Mas eu disse, não, eu vou junto. Aí eu acabei indo junto e o show foi ótimo. Eu não conhecia nada da música do cara e o show foi maravilhoso. E foi uma tranquilidade, meu. Pegamos um ônibus em Copacabana, um transfer, levou até o show, voltamos, sem problema nenhum. E nesses dias que eu cheguei muito, muito medo no Rio, como eu nunca tinha tido na minha vida. E eu me lembro que assim, dentro do táxi, chegando em Copacabana, eu ficava olhando, as pessoas estão caminhando normalmente, cara. Sabe, não tem, cara. O que vai acontecer um episódio ou outro? Pode acontecer. Agora, sabes onde é que eu fui assaltado, a mão armada e me levaram meu carro e tudo que eu tinha? Em Florianópolis, na Via Expressa Sul. Eu fui parar o carro, quando eu vi, 4 caras vieram e me renderam. Pois é. E aí? É contraditório, né? Entendeu? Isso pode acontecer em qualquer lugar. E no período que eu morei, dos 10 anos eu contei que com 11 eu fui assaltado e depois eu nunca mais fui assaltado. Então eu morei quase 10 anos no Rio praticamente sem nenhuma violência. Sem ver violência, entende? E nesse período que eu fui agora em outubro também não vi nada, foi maravilhoso. Então, eu acho que é uma cidade que, assim, tem seus problemas? Tem, sem dúvida nenhuma. Mas não deixou de ser cidade maravilhosa nunca. É uma delícia. É muito bom. Ô, Evaldo, Floripa mudou muito? Mudou muito. Você viu essa transformação? Vi. Em 83, quando eu vim para cá, era ainda uma cidade pacata. Ainda era uma cidade tranquila. Eu continuo achando uma cidade tranquila. Eu moro no João Paulo, meu. Quem conhece o bairro do João Paulo é obrigado a conhecer o Mercado da Viana. Sim. Fazer uma propagandinha e o Bar aqui. Do Neno. E o Bar do Neno. O Mercado da Viana é uma propagandinha aqui pro meu querido Leandro. Cara, eu estaciono na frente, quando eu estou de carro, eu não fecho o carro. Se quer, fecha a janela do carro. Entendeu? Quase sempre eu estou com a minha cachorra, a Teca, e eu deixo, até para não deixar ela trancada, obviamente. E não acontece nada, cara. É um bairro super tranquilo. Ainda acho Florianópolis uma cidade tranquila. Também acho. Mas ela mudou muito, ela já não é mais a cidade dos manezinhos, ela é uma cidade cosmopolita, né? Então, assim, eu vejo muito aqui quando tem aqui perto o bloco do Nivaldo Machado, meu querido Nivaldinho. O Vento Encarnado. E quando tem o Ricaldinho, é o encontro dos manezinhos. Né? O reduto dos manezinhos. E quem é daqui, eu não sou manezinho, mas já estou aqui há mais de 40 anos, então... Aliás, já é cidadão honorário, merece, né? Daqui a pouco vem. Daqui a pouco vem. Com esses 60 anos aí. É verdade. Aí... Então eu vejo assim que as pessoas dizem, é onde a gente encontra o pessoal da cidade, né? Então o pessoal da cidade ficou meio em redutos, assim. Né? Mas a cidade mudou muito, a cidade cresceu muito. A cidade hoje é uma cidade com problemas de trânsito, que na época não tinha, entendeu? O que sempre existiu em Florianópolis foi o trânsito da ponte, desde a Ercílio Luz, né? Mas hoje tu tem trânsito, tu volta e meia, tu tem garrafa. Que antes você, por exemplo, você morava no centro, aí ia jogar bola lá em Canangeiras, ou ia uma festa, ou ia jantar em Canangeiras. Hoje você já não vai mais. Não vai mais. Porque tranca tudo, né? Exatamente. Eu moro no João Paulo, meus pais moram em Jurerê. Janeiro, eu não visitei eles em nenhum dia, porque simplesmente não dava para ir. Eu só ligava, tá tudo bem, se tiver algum problema, me liga que eu vou até eles. Já estão com mais de 80 anos, a gente tem que dar atenção. E às vezes o cidadão, ele coloca a culpa no poder público pelos transtornos de trânsito, mas é uma coisa de crescimento natural. O poder público busca soluções conforme a coisa vai crescendo, mas não dá para resolver a coisa de maneira imediata, né? A gente tem aí uma média de, não sei se são 5 ou 6 mil novos moradores por ano. Por ano. E mais, cara. Assim, eu vou te contar uma outra história. Quando eu trabalhei no Diário Catarinense, teve um período que eu recebi um convite para ajudar num caderno que era de automotores. Era eu não esqueço agora o nome do caderno que era. Trabalhei um período ali com o Breno Maestre e Sobre Rodas era o nome do caderno. A indústria automotiva, isso foi em 96, 97, por aí. A indústria automotiva brasileira vendia 1 milhão de carros. No governo, nos 2 primeiros governos Lula, que foi o grande boom da indústria automotiva, o Brasil passou a vender 4 milhões de carros. Florianópolis é praticamente 2 carros por pessoa. Difícil tu conhecer alguma família claro, não estou falando de classe baixa, mas de classe média para alta que não tenha 2 carros em casa. O que foi feito em Florianópolis nos últimos 20, 30 anos de mobilidade, de construção de vias?
para desafogar esse trânsito, até por questão do nosso relevo. O quê? Via Expressa Sul? O aterro do continente? Tem outra coisa, ainda a cultura do cidadão florianopolitano é muito provinciana. Ele quer sair de casa de carro, andar 1 quilômetro e parar na frente do lugar. Na frente do lugar. Não quer pegar um ônibus, não quer ir a pé. Não. Aí ele vai para a Europa, para os Estados Unidos, Isso. ele anda a pé, pega metrô. Exato. Né? Mas também vamos combinar, né, meu, que o serviço, o transporte público não ajuda. Né? Eu vou te contar um episódio. Esses dias eu pensei num domingo ir para ressacada de ônibus. Tá? Não tinha horário. Não tinha horário, cara. Eu fiquei preocupado com a volta. Entendeu? Então, assim... Não tem horário, aí o Miguelzinho dizia assim, ó, tem mais carro do que gente na ressacada. Isso ele falava todo jogo. Olha, tem 3 mil aqui, mas tem 10 mil carros na rua. Porque a gente vai lá, toma um... Porra, não vamos ser hipócrita. Tu vai no jogo, vai tomar um ferrinho, vai tomar uma cervejinha, aí tu pensa, era um jogo grande, entendeu? Tu, pô, cara, desanima, entendeu? Aqui tu adotasse o Avaí? Aqui eu não tenho... Na verdade, o Avaí vem de novo do meu querido Rodolfo Tonoli. Eu vou te contar um episódio. Em 1972 ou 73, Avaí e Figueirense jogaram em Itajaí. Sim. Disputando uma vaga para o Campeonato Brasileiro. Nacional. Eu tinha 8, 9 anos. E o tio Tonoli, como eu chamava, né? Chega de Fusca, porque a nossa casa era muito próxima do estádio. Então ele deixou o carro ali com aquela bandeira do Avaí, aquela bandeira azul e branca. Aquilo já pirou a minha cabeça. Mexeu contigo. Mexeu com a cabeça. Mas ficou aquela coisa. E era o tio, né? O tio querido, entende? E os primos, o Rogério, o Alexandre, todos havaianos. Então, sempre no verão, vinha passar verão aqui, o Avaí era a ligação, era a liga. E quando eu vim morar aqui, aí foi definitivo, né? Aí foi definitivo. Aí não teve como. Embora meus 2 irmãos, o Marcos, que é o rei momo da cidade, sim, Marcão, é figueirense, e o André, que mora em Manaus, é figueirense também. O Davi Marcão nasceu em Itajaí também? Nasceu em Itajaí, 1970, mas com 3, 4 anos já foi pro... Em 4 anos já foi para o Rio de Janeiro. Né? Então ele teve ele tem uma formação muito mais carioca assim, na infância dele. O André também, o André já tinha um pouco mais, tinha 5. E eles são fluminenses também? Não, o Marcos é Flamengo e o André é Botafogo. Agora o Marcão, o W Marcão, o Rei Bombo, ele é Flamengo e Figueirense só para me incomodar. Se tu perguntar para ele uma escalação, ele não sabe. Não sabe nada. Tu sabes que muitas pessoas... É só para me provocar. Ô, Evaldo, aproveitando esse nosso gancho, tem muitas pessoas aqui em Floripa, principalmente da geração mais nova, que são contra essa questão de ter 2 times em relação com o Rio de Janeiro. Isso é uma questão histórica. Histórica. E não é só de Florianópolis, é do Brasil. E assim, aqui, pelas semelhanças geográficas, culturais, e o rádio, os marinheiros trouxeram o carnaval, o rádio trouxe o futebol lá nos anos 40, com o rádio nacional e etc. Isso ficou impregnado na cultura do Manezinho. Então eu acho normal. Meu filho, por exemplo, o meu filho tem 6 anos, ele é Avaí e Flamengo. Isso. Entende? Normal. Eu não vejo problema nisso. Então não vejo problema nenhum. Aí as pessoas, mas quando joga Avaí e Fluminense? Como é que é? Eu torço pro empate. Na verdade, eu brinco, mas aí depende muito da situação, sabe, Bion? Eu ainda tenho minha torcida pelo Fluminense é muito grande. E aí depende muito da situação. Tem vezes que depende da situação da tabela, né? Eu fico um pouco vasilhando nisso aí. Que é o seguinte, o Manezinho Raiz, nascido aqui, ele torce para um time da cidade, Avaí ou Figueirense, e para um time do Rio. Mas as colônias que vieram para cá, as colônias gaúchas, os paulistas, cariocas, mineiros, eles têm os seus times nas suas cidades e adotam um aqui. Claro, não vejo problema disso. Também não vejo problema. E é muito legal. E vi muitos isso nos gaúchos que eu trabalhei no Diário Catarinense. Vários gaúchos são Inter e Avaí ou Inter e Figueirense. Isso, geralmente Grêmio e Avaí por causa do azul. Grêmio, Figueirense e Grêmio. Tem de tudo, tá? Não, tem de tudo. Tem de tudo. Porque também tem uma questão, né, Bion? Que é o convívio com as pessoas, com a cidade. Não, e vamos combinar que até os anos 90 teve lá o Avaí Figueirense na década de 70, que disputaram o Campeonato Brasileiro e tal, mas por muitos anos os nossos times não disputavam com esses times grandes. Agora está numa fase meio ruim. Também. Mas teve uma fase, e eu me lembro do crescimento muito grande da torcida do Figueirense, daquele período que ficou na Série A, 7 anos, que de fato os caras eram Figueirense, só Figueirense, entendeu? Foi ali ali tinha um orgulho da cidade. Ali foi uma tentativa de mudança geral. Foi. Eu te confesso assim,
eu que trabalhei, que vivi isso como jornalista, nos bastidores, vi o crescimento dos dois. E quando os dois chegaram, em 2010, 11 por ali, os dois na Série A, eu pensei, agora vai. Agora vai. Agora vai. Eu tinha assim, a certeza de que ali era uma questão de tempo para eles se solidificarem, virarem times. Eu virar, tipo, o exemplo que eu dou sempre é Curitiba e Atlético Paranaense, que estão aqui do lado, cara. Quando eu comecei a trabalhar em 88, voltando um pouquinho, Atlético Paranaense também não tinha calendário, cara. Ele vinha fazer amistoso com o Figueirense. Olha o que é o Atlético hoje. Hoje é uma potência. Claro, o Curitiba é muito maior, é um mercado muito maior. Hoje ele está mais acima do Curitiba. Tá acima do Curitiba. Do Coxa. O Coxa está penando aí. O Coxa está que nem o Avaí. Caindo e subindo, caindo e subindo. Exatamente. Né? Mas eu acho que também por falhas de gestões, eu vou isentar aí o nosso querido Zunino e até a própria turma do Figueirense e Paulo Prisco, que fizeram um trabalho sério lá no início, mas o que veio depois não deu. Não conseguiu dar continuidade até então. Até então, exatamente. Até então. Ô, Evaldo, querias contar uma história das Laranjeiras? Das Laranjeiras, cara, aí voltando para o Rio de Janeiro. Voltando lá para a Rua Cardoso Júnior, onde tem o Armazém Cardozão, que tu conhecesse há pouco tempo. Muito bom, por sinal. Eu quero ver se eu vou lá. Acho que sexta-feira eu vou tomar uma geladinha lá no Armazém Cardozão. Para quem não conhece, muita gente não conhece, a Rua Cardoso Júnior é uma subida de ladeira. Não é uma favela, são casarios portugueses. Diz um amigo meu que quando é um morro com boas casas, são Alpes. Alpes. É tipo Santa Teresa, para fazer para as pessoas se localizarem. Aqueles casarios. E ela vai subindo. E lá em cima, lá na altura do Armazém Cardozão, do lado tem uma escadaria. Sim. E essa escadaria, ela chega a um determinado ponto, quase no final dela, passa do lado do Fluminense, da sede do Fluminense. Sim. E tinha uma parte dela que o muro era muito baixinho. Então era só pular o muro e tu estava dentro do clube. E meus amigos de prédio, né? Não, vamos lá, vamos no Fluminense, jogar futebol, jogar futsal no futebol de salão no sábado à tarde. E eu, pô, como? Eu não sou sócio? Não, vem cá. E aprendi aquilo ali, então era todo final de semana. Mas tinha que ter uma manha, que era pular o muro rápido. Sim. E caía numa quadra, que é um paredão de tênis, assim. Sei. Entendeu? Ficava meio escondido, dava um tempinho ali, e daqui a pouco já entrava no clube, e aí tá no clube. Mas um dia, o abobado aqui, no que eu vi o muro, assim, no que eu subi no muro, eu vi todo o visual da Baía Enseada de Botafogo. Sim. E eu fiquei fascinado por aquela vista. Aquela vista. Fiquei olhando. Foi o tempo que me viram, né? Daí eu pulei, quando eu pulei, que eu tô saindo, me pegaram. E eu era um guri de 12, 13 anos. Adolescente. Imagina. Me pegaram e me deram aquela bronca e vamos levar para o juizado de menores, e aquilo me apavorou. Mas perguntaram pelo menos o teu time? Nem perguntaram meu time, rapaz. Levei uma bronca do porteiro, sei lá, um gerente, o que foi aquilo, mas levei e saí enxotado das Laranjeiras. Cheguei em casa nervoso, a mãe já olhou, o que aconteceu? E aí eu não consegui esconder, e contei. Isso foi junho, julho e tal. Quando chegou dezembro, Natal, eu ganhei de presente, uma surpresa, uma carteirinha de sócio do Fluminense. Que meu pai me deu. Isso é pra tu nunca mais pular o muro e não correr risco de ir pro juizado de menor. E virei sócio do Fluminense. Então. Ô, Evaldo, uma coisa que tu gostas bastante, e eu também gosto, tens ido aos botecos aí da cidade? Toda semana, pelo menos, bem menos hoje em dia, já fui mais, entende? Até porque não tá barato, né? Ir pra botequinho não tá barato, mas adoro. Alguns? Bar do Paulinho. Bom. Bar do Paulinho. Bar do Benê, na Hercílio Luz, ali do lado da maternidade da Carlos Corrêa. Carlos Corrêa. Quase na frente do lado do... Tem dois ali, tem o Bar do Érico. Do lado do Érico. Frequentei muito o Érico, mas o Érico, de uns anos pra cá, fechou. É restaurante, né? Mas ele fazia barzinho, ele botava inclusive mesas na Hercílio. Mas ele fechou, resolveu fechar à noite. E aí é o Benê, ali do lado. Eu gosto de boteco. Eu entendeu? Também gosto. Muito tempo o Cícero. Ali na praça. Depois virou Neco. Praça Lívia Amorim. E agora é Borogodó. Está um pouquinho gourmetizado pro meu gosto, mas de vez em quando ainda vou lá. Bar do Ori. Bar do Ori é clássico. É clássico, né? Do Abraão. Do Abraão. Neno, lá no João Paulo. Neno. O mercado está muito caro, né? O mercado está muito caro, meu.
Eu acho que a reforma do mercado gourmetizou muito o mercado. Esses dias ainda fui, gostei muito. Passei um sábado com a Sandra, maravilhoso, ali acho que é Balcão Mané. Foi muito gostoso. Não achei até não achei tão caro. Eu imaginava que fosse gastar mais dinheiro. Mas eu gosto mais raiz. Mais raiz. É mais que o pessoas. boteco é vida. Você encontra as pessoas. Nós que somos jornalistas, você vai no boteco, você encontra outras personalidades, muitas delas anônimas. Ali você tem histórias. Ali você sabe de coisas que às vezes não estão nos nossos círculos. Né? E o boteco é vida. Não, o cara toma um trago lá, mas tem um monte de história. As histórias de bastidores tu descobre no boteco. Tem um lugar que não é boteco que a informação circula aqui em Florianópolis. É o café do Nivaldinho. O Nivaldinho é incrível, porque ele não tem internet e eu digo assim, a informação circula mais do que nos sites ali. Né? Ali é coluna do Cacau direto, querido é Nivaldo. O centro nervoso da informação política. Eu digo que é o polígono da fofoca, que vai lá do ponto chique até o Aliás, quem mais vai ali, quem é mais frequente? Você, o Paulo Brito, o Cachorrão ou o Sérgio? Eu acho que empata. Uma boa. Não, eu vou dizer que o Cachorrão vai mais porque mora aqui no centro. Eu não moro, então às vezes não venho tanto. Mas assim, essa essência de circular pelo centro da cidade é importante. É uma delícia. Porque existem as instituições importantes, os botecos e a identidade. Eu sinto falta, Bion. Eu trabalho em casa, eu trabalho em home office, eu trabalho para um site de Jaraguá do Sul, do jornal O Correio do Povo, o OCP. Então, o meu trabalho é home office, mas eu fico agoniado. Tem hora que tem que dar uma saída. Às vezes nem que seja só para vir tomar um café no Nivaldo, conversar com alguém e voltar. Ainda estás praticando jornalismo esportivo? Pratico bem devagar. Bem leve? Bem leve. Porque como o site ele é voltado para o norte do estado, é uma relação custo-benefício. Assim, às vezes eu cheguei a fazer, e acho que talvez ano que vem eu volte a fazer. Fazia a cobertura dos jogos, fazia não as matérias como a gente fazia antigamente, mas basicamente a notícia do jogo. Mas a repercussão é muito baixa, muito pequena aqui para lá, né? Eu trabalho voltado para o norte do estado, entende? Nós temos uma página aqui de Florianópolis, mas a repercussão é muito pequena. Então, às vezes, eu ficava até tarde, aqueles jogos tarde, de 11 horas da noite. Eu cada vez tenho dormido mais cedo, assim, né? Sim. Vai ficando velho, vai dormindo mais cedo, né? Quer ver agora quando chega o inverno? 10 horas já tô... É berço, né? É berço, exatamente. Evaldo, mas eu quero voltar a fazer, porque eu acho que também tem uma questão, se eu tenho um site de Florianópolis, eu tenho que ter Havaí Figueirense. E isso tá no teu sangue. Tá no sangue. Tá no teu sangue, na tua ultra competência ao longo dos anos. Obrigado. Né, Evaldo? A gente sabe primorosamente o teu comando à frente daquela equipe histórica do Jornal Diário Catarinense. Saudade. A gente comentava aqui antes do programa que teve um jogo lá que você falou no clássico Havaí Figueirense na Série A. Havaí Figueirense primeiro clássico Havaí Figueirense na Série A. Me confundo um pouco o ano. É 2010. Acho que é 2010. Uma foto foi publicada por um colega recentemente numa das redes sociais. Tinham 14 pessoas no estádio. Nós estamos falando só do Jornal Diário Catarinense site. Nós não estamos falando da Rádio CBN nem da TV, da RBS TV, que eram mais uns tantos. E mais a equipe da cozinha. Eu não estava na foto, então se eu não estou na foto, eu estou na redação. Estás no comando. Estou na redação, Teve, inclusive, só para pegar o gancho, que foi a final da Copa do Brasil aqui, Fluminense, meu time, contra o Figueirense. 2007. A gente fez todo um trabalho de preparação, preparamos um caderno de 16 páginas. Aliás, essas histórias de caderno, preparamos alguns cadernos que não foram publicados no Diário Catarinense. Por exemplo, o primeiro deles foi o acesso, que não aconteceu, do Havaí em Fortaleza. 2004. Mandamos a equipe para Fortaleza, porque o Havaí podia perder de um gol. Acho que era Luciano Manioto e Júlio Cavalheiro. O Havaí podia perder de um gol. E perdeu 2. Não, botamos eu sempre dizia assim, eu tinha um conceito que é assim, que eu aprendi na 0 hora. A cozinha trabalha mais do que quem vai para a linha de frente. Então, o cara que vai para a linha de frente, que vai fazer a cobertura no local, ele tem que estar focado em 1, 2 assuntos para fazer bem feito. Os bastidores e tal. E eu me lembro que nesse jogo a gente comprou passagem junto com a delegação do Havaí, que era para, imaginando o acesso. Para vir cobrindo. Então, eu montava uma equipe grande dentro da redação, entendeu? E eu tinha um lema que era o seguinte: poucos fazem muito e fazem mal feito. Muitos fazem pouco e fazem bem feito. Daí você foca naquele trabalho. Sim. Entendeu? E montamos um caderno, Bion. Aquilo foi um sábado à tarde. Seria uma edição extra do Diário Catarinense de
20 e tantas páginas. E era assim, aí, por exemplo, Cacau Menezes tinha uma página. E eu pedi pro Cacau, e eu consegui uma foto que o Cacau tava. Essa foto tá aí. De gandula. De gandula não, de mascote. Mascote do Havaí. Do Adolfo Conde. Então era uma foto, da época, 6 colunas, enorme, de página inteira, assim, e o texto dele embaixo. Como era uma coisa que não podia esperar, porque não dava tempo, tinha que acabava o jogo, tinha que fechar o jornal e rodar. Então eu pedi assim, Cacau, faz um texto aí, imaginando o Havaí classificado. Sérgio da Costa Ramos, faz um texto. Pensa o caderno que a gente fez, cara. E foi pro lixo. Deu errado porque deu errado e foi pro lixo. E o Havaí perdeu 2-0. E o Figueirense, a final da Copa do Brasil, montamos um caderno, a mesma história, porque daí pegamos ex-jogadores, entendeu? Pegamos pessoas jornalistas, aí Francisco Ramos fez uma página inteira pra gente. Maravilhoso. Eu te digo assim, dava mais dó ter que jogar aquilo no lixo do que ver o time perder, entende? São coisas da profissão, né? Infelizmente são resultados que não vieram. E esse jogo também não fui para o Scarpelli, fiquei na redação, porque tinha que organizar todo aquele trabalho, entende? Eu estava lá trabalhando pela CBN Diário e em 2004 também. Nesses 2 acontecimentos eu estava na CBN Diário. Mas é coisa da profissão. Coisa da né? profissão, é coisa do futebol. Deram sorte também, deram certo, né? Exato. Quantos cadernos fizemos de títulos? Quantas capas tem uma história outra maravilhosa, que é capas do Guga. Meu Deus do céu, cadernos do Guga, entrevistas do Guga. Quando o Guga disse para o Olavo que a cidade estava entregue. O prefeito era o Dário na época, não gostou. E o Guga falou isso, falou, vai pro jornal, amigo. Ele não pediu para não ser publicado, vai ser publicado sim, entendeu? Mas tem a história do Fantástica, essa é fantástica. Acho que já encaminhando para Está quase encerrando. 1994, antes da Copa do Mundo, que o Brasil foi tetracampeão. Estádio da Ressacada, jogo Brasil e Islândia, 3-0. Estavas lá. RBS trouxe esse jogo. Lembro desse jogo. Lembra? Foi 4 dias depois da morte do Ayrton Senna. 4 dias depois da morte do Ayrton Senna, exatamente. Nós fizemos um jornal que foi distribuído só para os jogadores dentro do avião e para a torcida que estava saindo do estádio. Nós fizemos um caderno, deixamos só algumas páginas para o jogo e eu fui responsável pelo texto do jogo. E naquele esquema, esse era um bastidor bom da época do jornal impresso. Terminou o jogo, tem que estar pronto o texto. Então tu vai escrevendo o jogo. Eu acho que o de 88 teve alguma coisa. Teve algo parecido, também. Mas em 88 eu estava no Jornal Estado. O Jornal Estado fez isso. Ou os dois fizeram. Eu não me lembro. Para entregar a saída do estádio. Foi, exatamente. Eu me lembrei agora. Exatamente. Aí era quase que um jornal pequeno, assim, mais com muitas fotos e tal. Porque tu não tem tempo de escrever. Acaba o jogo, vou escrever. Falta legenda. O jogo vai rolando e tu vai escrevendo, vai desenvolvendo. Quando o jogo se encaminha para um 2-3-0, fica uma maravilha. Porque daí tu termina o texto com tranquilidade. E com todo aquele problema de trânsito da Ressacada, o Diário Catarinense botou motos com o jornal. Jeito que era pela costeira. Pela costeira. Expresso. E assim, as pessoas saíam do estádio e recebiam o jornal, de graça. E os jogadores, eu acho que foi, se não me engano, o Jurandir Silveira, o editor de foto, que entrou no avião distribuindo os jornais para os jogadores. Os jogadores olhavam aquilo, meu Deus, o jornal do jogo. Legal. Experiências maravilhosas, assim, para mostrar a agilidade e o profissionalismo da RBS. Maravilha. Aliás, teve uma época que o Diário foi patrocinador Master do Joinville, né? Foi uma jogada do querido Derlima Saúde, porque o nosso grande concorrente era a Notícia de Joinville. E aí o Derli foi lá e bancou o patrocínio na camisa do Joinville. Então a Notícia era obrigada a publicar a foto do Jack com a camisa do Joinville. Aliás, acho que foi no último título estadual do Joinville. O Joinville não é campeão estadual desde 2001. Faz muito tempo. Muito tempo. É uma pena o que está acontecendo com o Joinville. Evaldo, para a gente fechar, o que te emociona em Florianópolis? Rapaz, o que me emociona em Florianópolis? A beleza da cidade maravilhosa, um pôr de sol maravilhoso, que ontem ainda vi na Beira-Mar, fiz umas fotos, mandei para os amigos. E a população de Florianópolis, os manezinhos me emocionam muito, as histórias de Florianópolis. Eu sou apaixonado por Florianópolis, eu adotei essa cidade como minha cidade. Essas pessoas, quando eu vou para o Rio, as pessoas me fazem aonde? Eu sou de Florianópolis. Entendeu? E meus amigos de Itajaí ficam bravos comigo. Mas, cara, é a cidade onde eu vivi o maior tempo da minha vida. Eu vi essa cidade crescer, eu sou apaixonado pelas histórias, Ontem ainda publiquei no meu site, lá no nosso site,
um post que eram 10 fotos antigas de Florianópolis, para você fazer uma viagem no tempo. Então, pesquisar sobre isso, entende? Isso aqui me emociona muito em Florianópolis. As amizades, os manezinhos e tudo mais. Evaldão, obrigado. 60 Obrigado anos de vida, de jornalismo, Um idoso, de história. agora um idoso. E vamos em frente, né? Vamos em frente. Viver mais. Viver mais, exatamente. Obrigado, Bion. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Sucesso para ti, meu querido. Tamo junto. Evaldo Vileding aqui no Café e Prosa da TV Câmara. Você acompanha tudo na TV aberta e também nas nossas redes sociais. Supervisão técnica com o Lucas Gonçalves e Ismael Souza e a direção geral da TV Câmara da jornalista Carla Silveira. Um abraço e até a próxima. Muito